Bom dia! Hoje eu quero ler contigo o texto de Números, capítulo de número 32. Os versículos são de 1 a 5 e diz assim: As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jar, Ninra, Esbom, Elé, Dissebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como nossa herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Nós vimos parte dessa história no devocional anterior. Nós vimos que o povo hebreu, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, chega agora frente à terra prometida, a Canaã. Era só atravessar o rio Jordão e conquistar a terra. Mas essas tribos de Gade, de Ruben e parte da tribo de Manassés, eles veem as terras já conquistadas ali, as margens do Jordão, veem que aquelas terras são boas para cuidar de gado, para viver, e atraídos pelo olhar, eles pedem para não ir para Canaã, não irem para a terra que Deus prometeu. A terra que Deus disse que mana leite e mel. E além de rejeitar a terra que Deus prometeu, eles estavam querendo abandonar as outras tribos que iam tomar Canaã então sozinhas, desfalcadas deles. Mas o que levou eles a esse mau caminho? Os seus olhos. Eles olharam para as terras à margem do Jordão e desejaram. Os nossos olhos muitas vezes são perigosos. É o sentido humano que nos atrai com mais força. É o sentido humano que está mais próximo do processo mental. Você lembra que Jesus, no início do seu ministério, foi para o deserto e lá foi tentado pelo próprio diabo. E na segunda tentação, Satanás mostra para ele as riquezas, os poderes, os reinos desse mundo, os prazeres desse mundo, e diz para Jesus: tudo isso eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Ou seja, Satanás sabia da força do olhar e tentou tirar Jesus do propósito através da cobiça dos olhos. Na história de Abraão, contada no livro de Gênesis, quando Deus diz para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que Deus o mostraria, Abraão sai e o seu sobrinho Ló vai com ele. No meio da caminhada, Ló decide se separar de Abraão. Então ele olha para as terras de Sodoma e Gomorra. Eram terras vistosas ao olhar e, atraído pelos seus olhos, ele decide pegar sua família, tudo que é seu, e habitar ali. Mas Sodoma e Gomorra eram terras devassas perante os olhos de Deus e Deus trouxe condenação, destruiu essas terras. Ló perdeu bens, Ló perdeu sua casa e Ló perdeu a sua esposa, porque foi atraído pelos olhos. Eu já vi pessoas terem casamentos destrutivos, simplesmente porque casou atraído pelos olhos. Unicamente pela beleza da pessoa, decidiu casar com ela. Conheço gente que fez uma dívida que não poderia pagar, contraiu dívida muito além do que poderia pagar, porque viu um carro maravilhoso, o carro dos sonhos, e atraído pelos olhos, contraiu essa dívida. Cuidado com os seus olhos. Quando alguma coisa te atrair pelo olhar, busque discernimento em Deus. E fuja de tomar decisões unicamente pelos olhos. Que Deus te abençoe assim. Que Deus cuide de você, falando contigo quando os seus olhos querem falar mais alto. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.